E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Gazola para a gente continuar a nossa análise das apostilas dos avaliadores do Enem. Nos últimos 4 vídeos, nas últimas 4 segundas-feiras, a gente analisou a apostila dos elementos que levam a nota 0. Então se você não viu esses vídeos, pode dar uma olhada, eles estão aí no canal e com certeza você vai aprender bastante coisa. O que a gente está fazendo aqui é um conteúdo extremamente detalhado sobre a redação do Enem. Tem gente que gosta mais de conteúdos mais rasos, né? Aqueles videozinhos de 5 minutos que nem sempre se tira muito aprendizado. Aqui você vai aprender de verdade. Só que é sem frufru, sabe? A gente vai ler a apostila, a gente vai analisar e a gente vai seguir adiante para realmente detalhar o nosso conhecimento. Não é aquilo que você enxerga, não é aquilo que você encontra em qualquer canal do YouTube por aí. Tá? Então, eu sempre digo que esse tipo de conteúdo é para os fortes. Ele é uma parte da minha própria reciclagem como professor de redação e como avaliador de redações do Enem. Então, eu poderia fazer isso sozinho, poderia fazer isso simplesmente relendo as apostilas do jeito que eu quero, mas eu decidi que eu posso fazer isso e gravar para compartilhar essa experiência com você, de maneira que você possa aprender também diretamente da fonte, diretamente do material que nós avaliadores utilizamos nos nossos treinamentos. Eu posso dizer para você, esse é o material sobre redação mais completo que existe. Não existe nenhum material mais completo sobre a redação do Enem, pode ter certeza. Ok, então direto para a nossa tela aqui, a gente vai para o nosso material, é o módulo 3, competência 1. Na apostila anterior a gente viu sobre os elementos que levam a nota 0 na redação. Tá bem frio aqui, como você viu, eu estou aqui cheio de roupa. Eu estou gravando esse vídeo no dia 7 de setembro de 2020, hoje é feriado, né? Estou aproveitando para gravar o material para você. Vamos lá. Então, o conteúdo presente nesse material é sigiloso. Até tempo atrás era sigiloso, né? Até alguns meses atrás o INEP disponibilizou isso aqui para todo mundo. Até anteriormente a gente não podia divulgar isso aqui, a gente não podia nem dizer que existe, a gente só podia utilizar para o nosso próprio estudo. Agora a gente pode compartilhar com todo mundo e isso é bom para todo mundo, né? Ok, aqui dá para passar, é um material atualizado em relação ao anterior e a gente vai para o índice. No índice a gente tem assim uma introdução, que vai falar da matriz de referência, da competência 1, uma unidade específica e a dinâmica de avaliação dos textos. Aí ele tem um capítulo sobre a estrutura sintática, problemas comuns de estrutura sintática, truncamento de períodos, justaposição de orações e períodos, excesso, duplicação ou ausência de palavras. Depois os desvios, né, desvios de convenções de escrita, como acentuação, ortografia, hífen, maiúsculas, minúsculas e separação silábica, translineação, que é quando você tem que mudar de linha, né? Não terminou de escrever a palavra inteira na mesma linha e tem que passar para baixo. Como é que você separa a sílaba ali? Tem regra para isso, né? Desvios gramaticais, regência, concordância, pontuação, paralelismo sintático, emprego de pronomes, crase, depois os desvios de escolha de registro, né? Informalidade, marca de oralidade, desvios de escolha vocabular, escolhas lexicais imprecisas, né? Como escolher as palavras certas para escrever em cada contexto, em cada situação, orientações gerais, indicações de desvio, mais de um desvio em um mesmo vocábulo, mesmo desvio em palavras repetidas ou com o mesmo radical, algumas considerações sobre o nível 5, o nível 5 é aquele nota 200, né? Nota máxima dentro da competência, e falha de estrutura sintática ou desvio de pontuação. Aí ele descreve os níveis, né? Cada competência é avaliada de acordo com 5 níveis, que vão do nível 0, em que você vai tirar 0 naquela competência, até o nível 200, até o nível 5, em que você vai tirar 200 dentro daquela competência. Então aqui ele vai descrever melhor, depois uma conclusão e as referências. Vamos lá. Vou tomar meu cafezinho aqui. Introdução. A primeira competência da matriz de referência do Enem avalia o domínio que os participantes desse exame apresentam em seus textos quanto à modalidade escrita formal da língua portuguesa. Essa avaliação é pautada pelo que dispõe a norma padrão e deve levar em consideração que o domínio dessa norma está estratificado em níveis que contemplam tanto o léxico e a gramática, quanto a fluidez da leitura, a qual pode ser prejudicada ou valorizada por uma construção sintática ruim ou boa.
Então, olha só, esses níveis contemplam duas coisas, léxico e gramática. Léxico é vocabulário, é sinônimo, né? Então tem a questão do vocabulário, a questão da gramática de um lado, e do outro lado, a fluidez da leitura, porque de acordo com o modo que você organiza as suas frases, essa fluidez da leitura pode ser melhor ou pior. É isso que ele está dizendo aqui. Assim, apresentaremos neste módulo os principais aspectos que envolvem a avaliação dessa competência, dentre os quais estão as estratégias que tornam esse processo eficaz, homogêneo e objetivo, de modo a garantir uma nota justa ao participante e uma segurança maior ao avaliador, que poderá atribuir nota nessa competência com base em critérios devidamente pré-estabelecidos. Uma das primeiras questões que devem ser consideradas na avaliação da competência 1 é que a escrita formal da língua portuguesa pressupõe um conjunto de regras e convenções estabelecidas ao longo do tempo. É importante enfatizar que aqui estamos tratando da escrita formal, uma vez que é a escrita mais adequada a textos dissertativos argumentativos, e que a exigência de utilizar essa escrita fica explícita para os participantes já na proposta de redação. Então, óbvio, né, gente, existem muitas formas de se escrever na língua portuguesa. Só que existe uma dessas formas que é a considerada certa, que é a formal, a escrita formal. E isso já fica claro já ali na sua prova, quando ele fala assim, ó, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, por mais que existam as variações linguísticas, que cada região fale a língua portuguesa de uma forma diferente, que existam vocabulários diferentes para cada região, o que se exige na prova de redação do Enem é a modalidade de escrita formal da língua portuguesa e não outra. Então isso fica muito claro já na proposta de redação. Deixa eu acender a luz aqui. Nem mudou tanto assim, né? Tá bem? Então, ao analisarmos as redações, devemos nos atentar aos seguintes aspectos: a estrutura sintática e a presença de desvios. O que é a estrutura sintática? Sintaxe em língua portuguesa nada mais é do que a disposição dos elementos da frase e a função de cada um desses elementos. É mais ou menos a organização das palavras de acordo com a sua função dentro de uma frase. E depois a presença de desvios. O que é um desvio? É aquilo que não está dentro da escrita formal, que desviou-se dessas regras, tá? A avaliação da modalidade escrita em uma correção em larga escala deve ser pautada por critérios sistematizados e acordados entre os avaliadores, de acordo com o que consideraremos desvios, e não pela qualidade deles, sem que se estabeleça uma hierarquia em que se penaliza mais um determinado tipo de desvio do que outro. Procedendo dessa forma, eliminaremos a subjetividade do que cada avaliador considera ruim ou aceitável em termos de desvio. Isso aqui é importante, porque pensa assim, imagina que tem duas redações. Uma em que a palavra você está escrita com C cedilha. E a outra em que a palavra exceção está escrita com 2 S's no são. Ambas estão erradas, correto? Agora, talvez, e é muito provável, que um avaliador vai considerar que o erro de C cedilha em você é mais grave do que o erro de 2 S's em exceção. Por quê? Porque é uma palavra, digamos que ele considere que o você é uma palavra mais simples, né? Que a pessoa não deveria errar. E que exceção é uma palavra, não é uma palavra tão comum, talvez dá para considerar que esse erro é menos grave, né? Isso, para fins de avaliação na redação do Enem, não é considerado. Não existe hierarquia de erros, tipo, esse erro é mais feio do que o outro. Não. Um desvio é um desvio e ele é considerado de acordo com isso.
É um erro e pronto, não existe erro mais grave do que o outro. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Porque assim a gente vai eliminar a subjetividade do avaliador. O que é a subjetividade? É o que cada um acha, né? Porque a gente tem milhares de avaliadores no Brasil. Não sei se chega a milhares, acho que sim até, mais de 1000. Se cada um avaliar do jeito que quiser, de acordo com aquilo que ele acha, não vai dar certo, porque a gente não vai ter critérios claros, vão ser cometidas injustiças. Então, essa apostila aqui, esse material de redação, ele dá aqui justamente para eliminar essa subjetividade, para dar critérios claros, objetivos. Com relação à estrutura sintática, devemos observar de que forma o participante constrói as orações e os períodos de seu texto, verificando se eles estão completos, se contribuem para a fluidez da leitura, entre outras questões de ordem sintática. Já no que diz respeito a desvios, estes são determinados pelo que preconiza a gramática normativa. Entendemos, assim como aponta Círio Possente, que há outros dois tipos de gramática. A internalizada, ou seja, aquela que permite a qualquer falante do português reconhecer frases formadas em língua portuguesa e também produzir frases que são reconhecíveis por outros falantes, e a descritiva, aquela baseada no que os falantes de fato produzem no uso cotidiano da língua. Então ele está falando de uma questão de ordem um pouco mais técnica, dizendo que existiriam ou existem 3 tipos de gramática. A que é considerada, que preconiza a avaliação do Enem, é a gramática normativa, que mais ou menos, vamos grosso modo dizer que é aquela que prioriza as regras, as normas, por isso normativa. Depois haveria uma gramática internalizada, né, aquela que qualquer falante da língua portuguesa ele vai entender independente de ter ido para a escola ou não. Se o cara foi criado no Brasil, fala português, ele vai olhar para uma frase do jeito que ela estiver escrita e ele vai entender. Isso seria uma gramática internalizada, inclui todas as formas informais de fala e escrita. E a gramática descritiva, que é aquela que inclui algumas regras, mas ela está mais ligada àquilo que cada falante usa no seu cotidiano. E isso vai incluir todas as variações que ocorrem nas diferentes regiões do Brasil e até mesmo em outros países que têm como língua oficial a língua portuguesa. Moçambique, Angola, Timor-Leste, vários outros países. Não me lembro todos agora. Portugal, claro, né? Entretanto, as regras gramaticais oriundas da produção linguística real dos falantes muitas vezes não correspondem ao que se espera da formalidade exigida para um texto escrito, menos ainda para um texto dissertativo argumentativo. Então ele está justificando o porquê de não aceitar a gramática descritiva e também não a gramática internalizada, porque essas gramáticas elas se baseiam em critérios que são menos formais do que aquilo que é exigido em um texto desse tipo, dissertativo, argumentativo. Por esse motivo, é fundamental que avaliemos os textos dos participantes do Enem a partir do que vem se ensinando ao longo dos anos de formação escolar dos estudantes, de acordo com as convenções estabelecidas pelos gramáticos normativistas em termos de regras ortográficas e gramaticais, bem como com a adequação de escolha de registro e de escolha vocabular. Por fim, é imprescindível ressaltarmos o caráter independente de avaliação de cada competência. Ao longo do curso, teremos a oportunidade de estudar a fundo os aspectos nelas avaliados, de modo que esse trabalho se dê de maneira justa, sem que os participantes sejam penalizados duplamente. A competência 1, por exemplo, estabelece diálogo estreito com a competência 4, a qual avalia a coesão. A fim de evitar que essa aproximação
faça com que questões pertinentes a uma dessas competências sejam avaliadas na outra, iremos sistematizar a diferença entre elas na seção 3.1.2. Então ele está dizendo aqui que cada uma das competências, que são 5 na avaliação da redação do Enem, são independentes, são separadas entre si. Ou seja, se você errou uma coisa na competência 1, essa coisa não vai entrar na competência 4, mesmo que seja uma coisa parecida. Então ele vai fazer essa diferenciação ao longo desse material que a gente está estudando, lá mais para frente. Mesma coisa ocorre com as outras competências. Nunca um erro que ocorre na competência 2 vai se repetir na competência 3 ou na 5 ou em qualquer uma das outras, porque existe essa separação. Então cada erro, cada desvio, cada coisa que você errar vai ser avaliado dentro de uma competência apenas, nunca se repetindo ou se espairando para outras competências. Isso é importante da gente saber. Ao longo deste material, nos exemplos e nas análises das redações, utilizaremos algumas indicações gráficas conforme a legenda abaixo. O retângulo indica um desvio. Chaves. Em redações com predominância de parágrafos com período único, o colchete indica o parágrafo em que isso ocorreu. Isso aqui para mim não é um colchete, isso aqui eu aprendi que é uma chave. O colchete seria aquele que é reto, né? Não com essa voltinha no meio. Mas tudo bem, ele está chamando de colchete esse símbolo aqui em que redações com período único, que é uma frase inteira, né? Sem ponto no meio. Isso ocorre bastante. O X indica uma falha na estrutura sintática. A barra indica uma ausência, pode ser de preposição na regência, de vírgula, de hífen, de não abertura ou fechamento de aspas, ou parênteses, etc. E o ovoide pontilhado, não é um círculo, é um ovoide pontilhado, indica algo que se quer destacar, mas não se trata de desvio. Muito bem. Se precisar, a gente volta nessas legendas depois. Vamos lá. Matriz de referência da competência 1. Apresentamos abaixo a matriz de referência para a redação da competência 1. Então, o tema geral da competência 1 é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Isso é a competência 1. Agora tem os 5 níveis, né? O nível 0, que é o mais baixo, que você vai tirar a nota 0, demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Escrever um monte de eu, tudo errado e tal. Tem um pessoal gritando no meu prédio aqui, mas não dá embora, se der para ouvir no áudio. Nível 1. Demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa de forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções da escrita. Então aqui, muitos erros, né? Nível 2. Demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com muitos desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções da escrita. Né? Ainda temos que ver a diferença, né? Ao longo do material a gente vai ver o que faz com que uma redação seja avaliada no nível 1, nessa competência, ou no nível 2, ou nos demais. No nível 3, demonstra domínio mediano da modalidade de escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com alguns desvios gramaticais e de convenções da escrita. No nível 4, demonstra bom domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita. E nível 5, que é o mais alto, nota máxima, 200, demonstra excelente domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. Ou seja, isso aqui já mostra que é possível você tirar nota máxima se ocorrer algum desvio gramatical como exceção, se não for a repetição do mesmo erro e tal. Claro que a gente vai detalhar isso ao longo da análise. Então, na avaliação da competência 1 é imperativo, ou seja, é uma ordem imperativa quando é obrigatório, que compreendamos a que se referem os níveis precário, insuficiente, mediano, bom e excelente de domínio da escrita formal da língua portuguesa, previstos nos níveis 1, 2, 3, 4 e 5.
respectivamente, da matriz de referência para a redação do Enem, bem como o que é o desconhecimento total da expressão formal na modalidade escrita, que corresponde ao nível 0. A fim de objetivar a avaliação dos textos em cada nível, uma grade específica foi elaborada considerando-se dois aspectos, a estrutura sintática e os desvios, conforme antecipamos na introdução deste material. Detalharemos a seguir como os textos podem ser avaliados segundo tais critérios. Vamos lá. Item 1.2, grade específica da competência 1. Numa correção em larga escala, com a multiplicidade de atores envolvidos, participantes e avaliadores, é essencial que consideremos que os avaliadores devem ter critérios muito afinados de correção dos textos, haja vista que esses diferem muito uns dos outros, como era de se esperar para um exame que é aplicado para milhões de estudantes em todo o Brasil. Consideremos alguns cenários possíveis. Vamos lá. Um participante pode apresentar mais dificuldade com a grafia das palavras, com as regras de concordância previstas pela norma padrão e ou com o uso do acento indicativo de crase. No entanto, ele consegue formar períodos completos e corretamente estruturados, sem falhas na estrutura sintática, mesmo que esta não apresente uma elaboração mais refinada. Já outro participante pode não ter facilidade para formar períodos com uma pontuação corretamente empregada, o que poderá comprometer a fluidez da leitura de seu texto, embora consiga grafar as palavras e acentuá-las segundo as regras de convenção da escrita. Há também aquele que comete, desvios bem pontuais e que demonstra destreza no uso de orações intercaladas e inversões sintáticas. E pode haver ainda um participante que apresenta um texto que revela quase total desconhecimento das regras de convenção da escrita e gramaticais e da organização dos componentes oracionais. Por exemplo, então ele está criando aqui um cenário hipotético em que ele coloca 4 participantes bem diferentes em relação à competência 1. O primeiro, ele consegue formar frases do jeito certo, consegue pontuar do jeito certo, estruturar certinho. Só que ele tem dificuldade para escrever as palavras do jeito certo. Problemas de ortografia, problemas de concordância, problema de crase. O segundo é o contrário. Ele consegue formular as frases do jeito certo, colocar tudo na ordem certinha, ou melhor, desculpa, é o contrário, né? Ele não consegue formar os períodos do jeito certo, colocar tudo na ordem certinha, pontuações tudo errado, mas não tem erros de ortografia, a gramática dele é impecável. Há um terceiro em que os registros, os desvios são bem pontuais, tem um errinho aqui, outro ali, mas no geral ele consegue criar as orações, tanto as intercaladas, as inversões sintáticas. O que é isso, uma oração intercalada, uma inversão sintática? Olha só, se a gente pegar uma frase assim, ó, o menino subiu na árvore, tá? A gente tem uma oração simples, né, direta, na ordem natural da língua portuguesa, que é sujeito, o menino, verbo, subiu e, nesse caso aqui, complementos, né? A gente pode ter os objetos ou os adjuntos. Nesse caso é um adjunto adverbial de lugar. Na árvore. O menino subiu na árvore. Ok, isso é uma oração direta, sem nenhuma inversão sintática. Agora, se eu disser assim, ó, na árvore subiu o menino, eu fiz uma inversão sintática, porque essa frase não está mais na sua ordem natural, que é sujeito, verbo e complementos. Agora eu coloquei complemento. Não, botei assim, na árvore o menino subiu, né? Então eu botei complemento, sujeito, verbo. Eu inverti todos os elementos da frase. Se eu sei fazer isso num nível mais complexo, é uma habilidade minha, né? Agora, se eu não sei, isso vai ser avaliado também. Não é que você seja obrigado, mas vai acontecer em algum momento do seu texto que isso vai ser necessário. Se você mostrar destreza na hora de colocar esses elementos, de fazer essas inversões, ponto para você.
E aí o quarto participante hipotético é aquele que simplesmente não conhece nada. Ele erra as questões gramaticais e ele erra as questões sintáticas. São 4 participantes hipotéticos que ele criou aqui. Vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Diante de tantas possibilidades, faz-se necessário que objetivemos a correção desses textos, de modo a garantir que 2 avaliadores, ao atribuírem notas a uma mesma redação, atribuam a mesma nota, ou pelo menos uma nota aproximada. Essa objetivação começa pela divisão da avaliação da competência 1 em 2 momentos. Olha só, competência 1 vai ser avaliada em 2 momentos. Num primeiro, observaremos a estrutura sintática e num segundo, os desvios. Tá? Na avaliação dos textos, podemos encontrar 4 possibilidades de estrutura sintática: a deficitária, a regular, a boa e a excelente. Quanto aos desvios, eles podem ser muitos, alguns, poucos ou, no máximo, 2. Há também um tipo específico de texto, a saber, aquele que apresenta estrutura sintática inexistente. Pô, como é que é um texto com estrutura sintática inexistente? Quem sabe a gente veja nos exemplos. Vejamos como esses tipos de estrutura sintática e as quantidades de desvios podem se combinar nos 6 níveis que compõem a avaliação da competência 1. Então, olha só. Aqui a gente está falando só de estrutura sintática, só do primeiro momento em que a competência 1 é avaliada. Então, a gente tem a estrutura sintática inexistente no nível 0, estrutura sintática deficitária ou muitos desvios no nível 1, estrutura sintática deficitária ou muitos desvios no nível 2. Na verdade, não é só sobre estrutura sintática, está olhando os 2 ao mesmo tempo. Né? No nível 3, estrutura sintática regular e alguns desvios. Estrutura sintática boa e poucos desvios. Estrutura sintática excelente, no máximo uma falha e no máximo 2 desvios. Ó. Então tá aqui quantos erros no máximo você pode cometer a nível de competência 1, que é a estrutura sintática e desvios da norma padrão, para ainda assim você tirar nota máxima na redação do Enem. Nesses 6 níveis, no nível máximo, que é o nível 5, você pode escrever no máximo uma falha a nível sintático, a nível de inversão de frases, a nível de oração intercalada, e no máximo 2 desvios, que é um desvio, de novo, é aquilo que foge do que a norma padrão diz. E lembrando, esse desvio ele não pode ser reincidente, ou seja, não pode repetir o mesmo erro. Se você cometer apenas um erro de estrutura sintática e no máximo 2 desvios da norma padrão, ainda assim você tira nota máxima na competência 1 na redação. Todos os outros vão levar você a ser avaliado nos outros níveis da competência 1, né? Como veremos adiante, para que um texto seja avaliado em determinado nível, é preciso que ele cumpra integralmente o seu descritor. Então, o descritor são essas frasezinhas aqui, ó. Por exemplo, nível 2, ele vai ter a estrutura sintática deficitária ou muitos desvios. Ou seja, um texto avaliado no nível 4, por exemplo, deverá apresentar simultaneamente estrutura sintática boa e, tem um E aqui em cima, poucos desvios. Todavia, dentro do universo de textos que serão avaliados, certamente haverá aqueles que apresentarão características de 2 níveis. Por exemplo, um texto pode apresentar poucos desvios, é uma característica do nível 4, mas estrutura sintática regular, que é característica do nível 3. Veremos adiante como proceder nesses casos. Dinâmica de avaliação dos textos. Vamos lá. Retomemos a situação hipotética apresentada acima.
Ao avaliador se apresenta um texto a ser corrigido e ele contém uma estrutura sintática regular, que consta no descritor no nível 3, e poucos desvios, característica contemplada no descritor do nível 4. Em casos assim, precisamos nos pautar por uma diretriz muito importante. Textos que tenham características de dois níveis diferentes devem ser avaliados no nível inferior. Olha só, vou repetir. Textos que tenham características de dois níveis diferentes devem ser avaliados no nível inferior. Assim, na situação hipotética apresentada acima, o texto se enquadrará no nível 3, pois apresenta estrutura sintática regular, ainda que ele tenha uma característica de um nível superior, que é poucos desvios. Ou seja, conforme a grade específica, se um texto apresentar estrutura sintática regular, sabemos que sua avaliação deverá recair no nível 3, independentemente se os desvios são poucos ou no máximo 2, características dos níveis 4 e 5, respectivamente. Então, olha só, um adendo interessante é aquela questão do máximo de erros. Se você tiver somente 2 erros gramaticais, que seria o suficiente para você tirar nota máxima na competência 1. Porém, a sua estrutura sintática tiver mais de uma falha, você não vai tirar nota máxima na competência 1, porque é sempre considerado o nível mais baixo. Ou seja, digamos que você tem estrutura sintática regular, né, que é aqui do nível 3, e não tenha nenhuma falha gramatical, que é característica do nível 5. Você ainda assim vai ser avaliado como nível 3, porque é sempre considerado o que estiver no nível mais baixo. A gente avalia desvios, estrutura sintática. Aquele que estiver mais baixo vai ser o seu nível. Tá? Não é a média, não é a soma, não é nada disso. Tá? Isso é importante. Tá. A nossa atenção sempre deverá ser maior para casos em que ou a estrutura sintática deficitária ou há muitos desvios, pois essas características aparecem em 2 níveis. Observemos. Olha só. No nível 1 a gente tem estrutura sintática deficitária com muitos desvios. No nível 2 a gente tem estrutura sintática deficitária ou muitos desvios. Então assim, um texto que apresenta estrutura sintática deficitária com muitos desvios deverá ser avaliado no nível 1 da competência 1, uma vez que atende perfeitamente ao descritor desse nível. Entretanto, se um texto apresenta estrutura sintática deficitária, mas os desvios não são muitos, então deveremos avaliá-lo no nível 2, pois ainda que os desvios sejam alguns, poucos ou no máximo 2, já se verifica a característica do nível inferior, que é a estrutura sintática deficitária típica do nível 2. Então assim, ó, sempre vai ser considerado aquilo em que você é pior. Basicamente é isso, né? Se a sua estrutura sintática é deficitária, vai lá para o nível 2, não importa se você não tem nenhum erro gramatical, nenhum erro ortográfico, nada disso, você vai ser avaliado no nível 2. Tá? Então cuidado com isso. Esquematizamos abaixo todas as possibilidades para que um texto seja avaliado no nível 2. Então olha só. Vamos ver, vamos entender isso aqui. Nível 2. Estrutura sintática deficitária e alguns desvios, poucos desvios, no máximo 2 desvios. Sempre vai ser nível 2 por causa da estrutura sintática deficitária. Agora, estrutura sintática regular, estrutura sintática boa, estrutura sintática excelente e muitos desvios, você vai ser avaliado de acordo com esses muitos desvios, que pertencem ao nível 2. Então, sempre são considerados, vou repetir, sei que eu estou repetindo, mas é para você entender. Você é avaliado na competência 1 de acordo com 2 elementos. A sua estrutura sintática
e a sua ortografia, o número de desvios da norma padrão, seus erros gramaticais. Tá? Se você tiver uma estrutura sintática bosta e nenhum erro gramatical, ainda assim o que vai pesar mais é a sua estrutura sintática bosta. Agora o contrário, se você tiver uma estrutura sintática perfeita e tiver muitos erros gramaticais, você vai ser avaliado pelos muitos erros gramaticais, não importa. Tá? Então sempre vai ser de acordo com aquilo que você é pior. Tá? Então para ir bem, você tem que ir bem nas duas coisas. Se você ir bem só numa, não importa. Vai pesar mais aquele elemento em que você é pior. Notemos que a possibilidade estrutura sintática deficitária com muitos desvios, que é a soma disto aqui com isto aqui. E ela não ocorre, porque aí é o nível 1, aqui é o nível 2. Para o nível 2 você tem que ter uma coisa melhorzinha. Vai ter que ter a estrutura sintática deficitária e no máximo alguns desvios, não pode ter muitos, senão você cai para o nível 1. E você não pode ter muitos desvios com estrutura sintática abaixo de regular, senão você cai para o nível 2 também. Apresentaremos adiante como deve se dar a avaliação da estrutura sintática para que saibamos avaliar corretamente um texto entre as 4 possibilidades que se apresentam para esse aspecto. Óbvio, eu sei que está ficando um pouco abstrato até aqui porque a gente não tem elementos, a gente não tem exemplos, né? Mas daqui a pouco, aqui na apostila, vão aparecer exemplos para a gente entender o que é uma estrutura sintática regular, o que é uma estrutura sintática deficitária, com alguns desvios, com muitos desvios e assim por diante. Tá? Em seguida, os desvios serão detalhados de modo que compreendamos o que se está avaliando nesse aspecto e como iremos determinar se aquele conjunto de desvios deve ser caracterizado como muitos, alguns ou poucos. Sabemos que a diferença entre alguns e poucos desvios, por exemplo, pode variar a depender do olhar do avaliador, o que não é desejável em qualquer processo de correção. Ainda mais em um que envolve tantos atores e textos tão diferentes uns dos outros. Devemos considerar que há redações em que a produção textual dos participantes é claramente mais extensa quando comparadas a outras mais inexpressivas em termos de material produzido. Vários são os fatores que podem determinar uma produção textual mais ou menos extensa: a quantidade de linhas escritas, o tamanho da letra e espaçamento entre as palavras são alguns deles. Notemos que o único elemento objetivo entre esses 3 é a quantidade de linhas escritas, o que nos coloca diante do desafio de olharmos para o texto considerando os demais elementos, ainda que não tão objetivos. O que denominamos conjunto textual é, assim, a junção de todos esses elementos, os quais não podem ser objetivamente metrificados, mas devem ser observados pelo avaliador, a fim de determinar se um texto apresenta muitos, alguns ou poucos desvios. Olha só o que ele está falando aqui. Ele está dizendo que, basicamente assim, que alguns, muitos e poucos é bem relativo. Por que é relativo? Porque assim, uma redação do Enem, para não tirar nota 0, ela tem que ter a partir de 8 linhas. Isso a gente aprendeu nos vídeos anteriores. Aí digamos que o cara escreveu 8 linhas. Né? E ele tem, nessas 8 linhas, 8 erros gramaticais. A gente vai considerar isso como sendo muito, alguns ou poucos desvios, erros. Agora, ou seja, 8 linhas, 8 erros gramaticais. Agora, o cara que escreveu 30 linhas e ele tem os mesmos 8 erros gramaticais, a gente vai considerar isso como sendo muitos, alguns ou poucos. Entende o que eu estou querendo dizer? E aí ele está dizendo assim,
Como é que a gente consegue avaliar essa questão, resolver essa questão? A gente tem 3 elementos. O número de linhas, o tamanho da letra e o espaçamento entre as palavras. Porque é isso que vai definir a extensão do texto. Só que isso é um negócio meio subjetivo, né? Porque, né? Como é que eu vou avaliar muitos, alguns e poucos dentro dessa pluralidade de possibilidades? Que depende do número de linhas, do tamanho da letra do cara e do espaçamento entre as palavras. Então, ele está dizendo que para tentar resolver essa questão toda, a gente, como avaliador, tem que considerar conjunto textual, ou seja, é o conjunto de todos os elementos, né, para a gente considerar o que é muitos, o que é poucos, o que é alguns desvios. Vamos ver como é que ele continua. Portanto, é importante que, com atenção, analisemos as redações exemplificadas na seção Descrição dos níveis, de modo que depreendamos o que se consideram muitos, alguns, poucos e no máximo 2 desvios, diante de um conjunto textual menos ou mais expressivo. Expressivo no sentido de longo mesmo, né? No sentido de tamanho, porque é essa coisa. Se eu tenho um texto de 8 linhas e 8 erros, é um caso. Agora, se eu tenho um texto de 30 linhas e 8 erros, é outro caso. Eu tenho que considerar esses elementos para a minha avaliação, para a minha decisão sobre o nível da competência 1. Né? Antes de passarmos às próximas etapas, é crucial registrar que a quantificação de desvios em um universo tão significativo de textos, tão heterogêneos entre si e de tantos avaliadores, é impossível. No entanto, há uma exceção, o nível 5, o qual admite no máximo uma falha de estrutura sintática e no máximo 2 desvios. Então ele já está dizendo assim, ó, o nível 5, como eu já falei para vocês, ele considera no máximo 2 desvios e uma falha na estrutura sintática. Mas os outros não têm um número específico para dizer quanto é alguns, quanto é poucos e quanto é muitos. Porque não dá, né? Porque, de novo, numa avaliação de 8 linhas, talvez 8 erros seja muito. Mas numa redação de 30 linhas, talvez 8 erros seja alguns e não muito. Entendeu? Então veja como é que é a complexidade da gente tentar corrigir de uma maneira homogênea, ou seja, corrigir de maneira igual todo mundo. Não é fácil, porque os textos que aparecem são muito diferentes entre si. Né? Muito bem. No próximo vídeo a gente vai para a estrutura sintática, vai falar mais desse elemento, vai aprofundar e vai ter exemplos também de que é um desvio mais grave, intermediário e menos grave, né? Então, por hoje ficamos aqui com a primeira parte. Espero que você tenha gostado, aprendido e eu te vejo na segunda-feira que vem com a próxima análise dessa apostila.